Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas. A gente vai dar um tempinho aqui para. Vou apresentar a nossa convidada de forma formal. Eu estou aqui com a Flávia Mouta, que é diretora na B3. Mas, enfim, vamos esperar aqui um pouquinho as pessoas entrarem e aí eu faço a apresentação aqui de forma formal. Hoje eu estou no escritório, então por isso da máscara. Se ficar um pouquinho difícil ouvir, a Flávia vai me avisar. Mas eu acho que, enfim, o microfone está bem posicionado aqui e a gente vai ter esse bate-papo aqui por uma hora bem gostoso com a Flávia. A gente já está, enfim, recebendo aqui as pessoas já estão se conectando e eu vou dar aqui mais um minutinho para a gente começar. Bom, então aqui novamente, vou dar início, agradecer aqui a presença da Flávia Mouta, que é a nossa convidada de hoje. Boa tarde a todos. Hoje a gente tem aqui um webinar para falar da química para o mercado de capitais, incertezas e desafios ao longo desse percurso. E eu já vou explicar mais um pouquinho do porquê desse tema. Eu sou a Marília, eu sou membro do IBRE Mulheres, diretora de eventos do IBRE e diretora de relações com investidores na EDP Brasil. O IBRE foi criado, no início do ano passado, com a missão da gente tentar ampliar a participação feminina no mercado de capitais, promover maior integração entre os gêneros e enaltecer as histórias de carreiras consolidadas, assim como a da Flávia. Então, assim, não há pré-requisito para se engajar, a gente só gostaria de convidar aqui os membros, as mulheres membros do IBRE, para que participem dessa iniciativa junto com a gente e que a gente possa cada vez mais ampliar o nosso repertório em relação a esse ponto que é super importante, que é a equidade de gênero. A gente criou um grupo de WhatsApp, que é o IBRE Mulheres, para a gente tentar integrar, fomentar e aumentar ainda mais a interação das mulheres no nosso segmento, no ramo onde a gente atua. Então, aqui, formalmente, temos aqui conosco a Flávia Mouta, que é a nossa convidada para a gente discutir um pouquinho mais sobre esse tema hoje. Então, a Flávia, ela teve um papel fundamental nas discussões do novo mercado, no novo regulamento do novo mercado. Ela é diretora de emissões da B3, responsável pela listagem, ela faz a supervisão e o enforcement de empresas e fundos, bem como é responsável pela análise de ofertas públicas que hoje chegam para a B3. Ela também é encarregada do aperfeiçoamento e da ampliação de regulamentos dos segmentos especiais da B3, especialmente no novo mercado, como eu já tinha comentado, o papel fundamental que ela teve para essa nova, para a mudança do regulamento do novo mercado que aconteceu recentemente. Ela também já foi superintendente de desenvolvimento de mercado na CVM, é pós-graduada em Direito e é graduada em Química. Então, enfim, eu acho que o bate-papo hoje a gente vai tentar entender um pouquinho da carreira da Flávia, como é que ela saiu desse movimento de Química e foi parar no mercado de capitais. Acho que tem um ponto aqui que é super importante, e que quando a gente fala de mulheres, ele é super relevante. A Flávia tem 2 filhos, assim como eu. Ela tem o Iago, de 18 anos, e a Natália, de 8. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Marília. Um super prazer estar aqui com vocês. Uma honra, na verdade, esse convite. Fico muito feliz, muito grata. Espero que todo mundo aproveite também esse espaçozinho na agenda, que a gente sabe que é sempre tão complicado e cada vez mais complicado. Enquanto vocês vão almoçando por aí, eu e Marília vamos batendo um papo por aqui e a gente espera também as contribuições e questionamentos de vocês aí ao longo desse bate-papo. Pois é, Flávia, eu tenho certeza que com esse tema todo mundo deve ter ficado super curioso para entender um pouquinho dessa sua vida profissional, né? Então, queria te pedir para compartilhar um pouquinho com a gente como é que você saiu, como é que você iniciou a sua carreira em Química e como é que você chegou até aqui no mercado de capitais.
Legal. Eu sempre brinco, né, para as pessoas não se espantarem, porque é uma trajetória um tanto quanto pitoresca, né? Ou para não chamar de esdrúxula, né? Então, acho que foi tudo, de uma certa maneira, muito natural na minha evolução ali de carreira, né? Eu fiz curso técnico, eu sou carioca, né? Moro em São Paulo hoje, mas sou carioca. Fiz curso técnico em Química, né, no ensino médio. E eu me apaixonei por aquele mundo do laboratório, né? Das pipetas, provetas, balões volumétricos, enfim, eu achava aquilo tudo muito mágico. E eu segui nessa carreira, né? Então, muito jovem, quando eu fui decidir por uma profissão, né? O que eu faria, né? No vestibular, eu segui essa mesma linha, já trabalhando, eu segui na mesma linha e fui cursar Química na UERJ, e concluí, né, a minha graduação em Química na UERJ, e dali eu segui carreira na indústria, né? Então, trabalhei na indústria muitos anos, quase 10 anos. No início da minha carreira, trabalhei na indústria, permeando vários ramos, indústria farmacêutica, petroquímica, e estava, né, meu último estágio ali como química foi em Furnas, que eu trabalhava na usina nuclear em Angra dos Reis, né? Fiquei lá mais ou menos 5 anos, no ambiente, né? A gente discute equidade de gênero, né? E aqui já enalteço aí o propósito de vocês no Ibre Mulheres, né? Quanto mais a gente falar sobre isso, melhor. Então, eu vim desse mundo que era extremamente masculino, né? Eu comento que quando eu comecei a trabalhar na usina, há muitos anos atrás, na parte de operações, que era onde eu trabalhava, por ser química, não tinha banheiro feminino ainda instalado. Não havia uma separação de vestiário feminino e masculino, porque até então, até a minha leva, só tinham meninos. Eu entrei com 150 pessoas e nós éramos 3 mulheres. Eu era técnica em química e tinham 2 técnicas em mecânica, e mais 147 meninos. Né? Então era um ambiente que na sequência se mudou, né, se modificou bastante esse cenário ali. Então, ali foi meu último estágio como química. E né, eu sempre gostei muito de fazer concurso público, eu tinha muita habilidade para isso. E o sonho, né, da vida ali, das pessoas que faziam concurso público àquela época, era ser fiscal da Receita. Todo mundo queria ser fiscal da Receita. Não abria concurso para fiscal da Receita, abria um concurso para uma tal de CVM. Eu falei, bom, as matérias meio que parecem, né? A gente já vinha estudando. Eu vou tentar essa daí para ver se dá certo, né? E aí eu passei no concurso para inspetora da CVM, lá nos idos de 2001, mais ou menos, e passei no concurso da CVM, e ali estava eu, uma química no mercado de capitais, e tinha tudo para dar muito errado, né? Porque, afinal de contas, eu não tinha nenhum problema com a carreira que eu tinha escolhido, eu gostava muito, era, né, muito feliz ali na minha trajetória, até que me vejo no mercado de capitais, trabalhando com ofertas públicas, com empresas desde a largada, e me encantei por aquele mundo. Eu falei, nossa, agora eu realmente me descobri. Então, o que teoricamente ali tinha tudo para dar errado, deu muito certo. E cá estou eu, 20 anos depois, né, já 20 anos aí atuando no mercado de capitais e muito feliz. Acho que foi um feliz encontro aí 20 anos atrás, viu? Gosto muito desse ponto que você trouxe, né, da questão da masculinização, né, de determinadas carreiras. Então, quando você vem de uma usina mais pesada, e de certa forma a gente também tem que trabalhar um pouco o nosso feminismo, né, para a gente não perder o feminino, mas também não virar, né, pro masculino, independente, né, de gênero e de opções. Mas eu acho que, enfim, você sempre tem que ter, né, claramente o que é uma posição ou outra,
eu acho que todo mundo que também trabalha no mercado financeiro, principalmente a nossa geração, acho que eu já tive muitos desses questionamentos quando eu olho para a minha carreira, quando eu olho para a minha atuação, para a gente não perder esse nosso toque quando a gente olha para o masculino. Então, eu queria entender, Flávia, acho que 2 pontos aqui. Né? Como é que você lidou com esse processo, né? Enfim, quais foram os seus grandes desafios aqui, olhando para isso, e como é que foi efetivamente essa transição? E aí, sair de uma carreira, né, onde você tem essa visão, e muitas vezes você tem que se impor para você ser ouvida, indo para um lugar, né, que, de certa forma, quando você tem um concurso, iguala todo mundo está mais ou menos igualado. Então, como é que você balanceou isso para a sua carreira neste, né, movimento, e hoje trazendo um pouco para a posição que você tem, para a posição de destaque que você tem, como é que você, né, olha para isso, olhando para a sua trajetória? Não, bem legal. Na verdade, eu considero que ao longo dessa minha carreira aí de já quase 25 anos, mais ou menos, eu tive várias pequenas, né, mudanças ao longo da carreira, mas 3 grandes marcos, 3 grandes transições, né? A primeira da química para o mundo jurídico e do mercado de capitais, né? Em alguma medida, ali foi uma ruptura grande na minha carreira. Como lidar com isso? Aí eu conto um pouquinho aqui. E uma segunda transição mais intensa, mais emblemática, foi quando eu opto por sair do setor público, né? Eu tinha uma carreira estabelecida na CVM, já tinha quase 15 anos de CVM, funcionária, né, de carreira, concursada. E dali eu migro e topo o desafio de ir para a iniciativa privada num momento ali, 2014 para 15, num cenário macroeconômico e político muito sensível no Brasil, é, em que o mercado estava bastante turbulento em alguma medida. Eu não sei quantas vezes eu ouvi ali, né, no início de 2015, quando eu chego na então BMF Bovespa, né, hoje B3, quantas vezes eu escutei que, mas você é louca? Como assim, né? Você larga o certo pelo duvidoso. E aí, é óbvio, né? Sempre vem um pouco aquela sensação se você tá indo um pouco com a maré, né? Se você está realmente refletindo sobre aquelas mudanças. E eu posso dizer para vocês aqui de uma maneira muito tranquila que, apesar de serem rupturas muito grandes na minha carreira, nenhuma delas foi atabalhoada, assim, nenhuma delas foi, hoje eu acordei e vou mudar de vida. Não, foram muito refletidas e me ajudou a ter uma certa flexibilidade, porque acho que é menos comum em alguns países da Europa. Alguns países da Europa são mais vanguardistas, né, mais cosmopolitas, mas eu acho que nas Américas, de uma maneira em geral, a gente tem, e as mulheres em particular, a gente tem uma capacidade de nos autolimitar. E a gente usa muito essas expressões. Vocês vão se identificar com algumas dessas expressões. Eu sou de exatas, eu sou de humanas, eu sou de artes plásticas. Não. Por que a gente não pode transitar por elas, né? Por que hoje eu não posso ser de exatas e amanhã ser de humanas e vice-versa? Por que a gente, né, categoriza as coisas de uma maneira muito estanque? E eu acho que as novas gerações estão nos mostrando um pouco mais de flexibilidade até para transitar entre carreiras, né? Coisa que a minha geração tem mais dificuldade em relação a isso. Então, acho que isso é fundamental, a gente parar de se limitar, de se taxar
né, como se você nascesse com DNA e que a partir daquele momento você só vai navegar por né, só vai transitar por um único trilho. E eu acho que ter essas oportunidades de mudança na minha vida, mais disruptivas, assim, me ajudaram a lidar com mais serenidade, com a flexibilidade, né? E o encanto pelo mercado de capitais, né, onde eu estou hoje, na B3, eu acho que passa muito por, né, estar no lugar onde o sangue pulsa, tá no coração, né, do mercado financeiro. Isso é muito legal, porque você vê as empresas conseguindo, né, gerar empregos, se capitalizar, você tem um acesso muito rápido o quanto que aquilo está impactando na sociedade de uma maneira em geral. Então, acho que foi o que me fez mudar, né, e me apaixonar por essa nova carreira, foi o quão imediato é o impacto que causa na economia e na sociedade de uma maneira em geral. Eu acho que passa um pouco por isso aí. Ai, que ótimo, Flávia. Assim, me brilha aos olhos ver você contando isso, até porque eu concordo com você. Acho que essa nova geração está muito mais aberta a ser mais multitarefas do que, enfim, a minha geração, a nossa geração, as outras gerações que tinham aquela coisa de que eu comecei por aqui, eu tenho que seguir aqui até o fim, independente de ser bom, de ser ruim, de eu ter me identificado ou não. E eu acho que o fato de você conseguir caminhar em várias frentes faz com que você também julgue menos, porque você passa a tentar se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que isso é muito importante. Mas, enfim, já trazendo, E né? hoje, Marília, desculpa te interromper, mas me causa muito orgulho, né, quando eu estou enfim, em alguma reunião, alguma coisa, e alguma pessoa está meio constrangida, ali, porque não é exatamente o tema que ela domina, e aí a gente conversa, e eu sempre trago, né? Relaxa. Eu sou química e estou aqui, né, dando a minha contribuição. Então, se eu estou aqui dando minha contribuição, todo mundo pode. E eu vejo, né, o time incorporando muito essa ideia, né? Cara, a gente pode também, porque se ela é química e ela é diretora num ramo, né, de mercado de capitais, que em tese, não teria nada a ver, porque eu reforço, né, que é só em tese, porque ter atuado em exatas e depois migrado mais para humanas, me fez ter uma capacidade de raciocínio lógico que você tem nas exatas, que me ajuda muito no dia a dia de humanas, né? Então, é bem legal. Quando as pessoas falam assim, não, ela é química, né? E a coisa que eu falo, já não sou química de verdade há muito tempo, né? Já não atuo mais, mas as pessoas, né, usam isso como um bom exemplo, né? E não como um exemplo negativo, porque poderia ter uma conotação negativa. Ah, não, tipo, não dá muita atenção ao que ela fala porque, né, ela não sabe bem do que está falando. E não é, né? Acho que com sangue, suor e lágrimas todo mundo é capaz e não tem essa limitação, né? Eu acho que a gente tem mudado esse mindset, né? Eu acho que a pandemia também fez com que as pessoas estivessem mais abertas a olhar, né, de uma forma diferente para as coisas. Mas, Flávia, enfim, queria até, eu não falei no início, mas enfim, quem quiser fazer pergunta, até porque aqui é num formato bate-papo, então podem mandar as perguntas aqui no chatzinho que eu vou fazendo aqui para Flávia. Vamos transformar isso daqui num movimento enriquecedor para a gente. Mas, enfim, Flávia, você comentou muito, né, desse movimento e está presente onde as coisas estão acontecendo, né? E se a gente for olhar enfim, trazer até o histórico desde quando você chegou lá em 2015 até agora, a Bolsa passou por muito processo. Já começa que ela mudou de nome, né? Mas, enfim, acho que a gente passou por um processo de revisão da regulação, né? Acho que assim, pegando os pontos fracos, mais empresas listando. Então, eu queria entender um pouquinho, né? Quando você veio com essa cabeça de CVM, né? De regulador efetivamente, e participar
desse movimento aí de refazer, né, a regulação da Bolsa. Então, o que você, enfim, enxergou ali de gaps, de desafios, de formas transformacionais? E aí eu já vou embalar aqui mais um movimento, né? Quando a gente olha para o mercado de capitais, ou enfim, para a Bolsa de Valores aqui no movimento muito recente, a gente viu muitas empresas listando, algumas, enfim, indo para um processo de listagem, e a gente sabe que em alguns momentos as janelas estão boas ou não, mas a gente tem visto uma oportunidade, uma visão, né, do brasileiro como um todo, e aí depois a gente vai falar um pouquinho de pessoa física, mas seja das empresas, né, olhando para o mercado de capitais como uma forma de captação de recursos, quanto do investidor. Então, como é que você acha que, olhando para essa parte da regulação, olhando para esse movimento que a Bolsa vive hoje, assim, como é que você enxerga isso? Legal, acho que foi um desafio gigantesco quando a gente se propôs a fazer uma revisão mais intensa ali dos regulamentos, né, dos segmentos especiais, em particular aí do novo mercado, né? E eu sempre comento que eu nunca gastei tanta sola de sapato, a gente estava num momento pré-pandemia, né, ainda, então nunca gastei tanta sola de sapato e tanta saliva na minha vida, e olha que eu falo um bocado, viu? Então, ali acho que foi o auge, o ápice do meu gasto de sola de sapato e de saliva, porque passava pela necessidade de não só de convencer, né, de que o novo era mais adequado, era mais apropriado para aquele momento, mas efetivamente mostrar tanto para as empresas quanto para os investidores, bancos, escritórios de advocacia, que de fato a gente estava fazendo um movimento que ajudava, né, não tinha apenas um viés regulatório, que ajudava ali a desenvolver mercado. E um ano depois a gente estava diante de um boom de IPO já a partir ali de 19, porque essa alteração aconteceu no final de 17, entrando em vigor ali em 18, e ainda tem um prazo de adaptação até a próxima AGO, que acontece em 2022. Já fica aqui o alerta para todo mundo, não deixem para a última hora para fazer os ajustes, corram, qualquer coisa, peçam nossa ajuda, a gente está ali para colaborar no que for preciso. Então, é um processo que ele é muito enriquecedor para todas as partes, né? Porque eu não podia ali impor a minha vontade, porque eu não chegaria a lugar nenhum, e foi um processo realmente construído a infinitas mãos, né? Cada hora que a gente interagia, que a gente conversava, que a gente recebia uma contribuição, a gente refletia sobre ela para alterar ou não alterar a proposta, para conseguir chegar numa versão que a gente entendesse que ela era uma versão mais consensada, né, em alguma medida. E aí já, né, em primeiríssima mão aqui para vocês, não sei quantos vocês viram, hoje saiu uma matéria no Valor, a gente está fazendo, né, uma nova rodada de consulta pública, o edital sai hoje, no fim do dia, e aí não só para novo mercado nível 2 e nível 1, em que a gente quer discutir as regras de free float, né, que hoje está no patamar de 25%, então a gente quer, né, conversar com todo mundo para poder avaliar uma redução de 25% para 20%, dando um pouco mais de flexibilidade aí para as companhias. Então, está saindo hoje fresquinho, e vai ter um prazo até final de novembro. Então, acho que isso é só para ilustrar que o processo de revisão dos regulamentos, ele faz parte do nosso trabalho, né? Porque se o regulamento do novo mercado, ou do nível 2, do nível 1, ele tivesse se mantido exatamente como ele foi desenhado lá em dezembro de 2000,
certamente hoje esse selo não teria mais valor nenhum. E se hoje esse selo tem valor, o novo mercado, né, os segmentos especiais, eles são um grande caso de sucesso brasileiro reconhecido internacionalmente e nem é traduzido, né? Os gringos chamam de novo mercado, eles não tentam uma tradução. É um pouco mérito desse processo, e que não é um processo só da Bolsa, né? É um processo da Bolsa em conjunto com as companhias que estão listadas, é um processo contínuo, né? De tempos em tempos a gente precisa se debruçar sobre a regra, olhar internacionalmente o que está rolando nos outros países, e se a nossa regra está compatível ou não com regras internacionais. Ela nunca vai ser exatamente uma cópia, porque não faz sentido. Cada país tem a sua realidade, tem a sua dinâmica, mas a gente não pode, né, tá caminhando para A e o resto do mundo caminhando para B. Então, precisamos sempre harmonizar dentro do possível. Acho que é um processo não só contínuo, como muito estimulante, né? Que permite com que você esteja sempre muito atualizado em relação a todos os temas que estão sendo discutidos em fóruns internacionais ou mesmo dentro do Brasil. Então, por isso que eu me apaixonei por isso. E hoje você acha que as empresas estão mais preparadas, Flávia? Essas empresas que hoje têm buscado o IPO e têm olhado, né, o passado a avaliar o mercado de capitais, quando a gente olha para a regulação, assim, as empresas têm atendido, têm tido, né, uma interação, uma troca, uma preparação efetivamente técnica, de governança para essas listagens? Como é que tem sido essas trocas? Legal. Eu acho que essas empresas, acho que talvez não seja a melhor expressão, né, dizer que elas estão mais preparadas, porque aí você acaba fazendo um contraponto. Então as anteriores não estavam, não, acho que a gente está num cenário diferente. Em que particularmente você tem um amadurecimento notório do mercado de capitais, não só das empresas, mas dos bancos de investimento, dos escritórios de advocacia, das empresas de auditoria, dos investidores institucionais e pessoas físicas, que a gente vai, né, conversar um pouquinho sobre elas aqui daqui a pouquinho. Então, acho que esse cenário de amadurecimento do mercado favorece muito o que a gente está vendo aí, né, na prática, de fato. É um aumento do número de operações. E isso muito impulsionado pela. Como é que eu vou dizer? As empresas hoje elas têm menos medo do mercado. Tinha meio um preconceito ali, e de novo eu vou usar algumas expressões aqui que certamente vocês já ouviram em algum momento na vida. O mercado não é para mim, mercado de capitais não é para minha empresa, mercado de capitais é só para gigantes. Hoje você não vê mais isso, né? Você vê empresas relativamente pequenas ainda, ou de médio porte, digamos assim, né, entrando, querendo saber. Não estão em fase ainda de abrir o capital, mas emitem uma dívida, né? Lançam uma debenture, testam, dão lastro para um fundo de direitos creditórios, dão lastro para um CRI, CRA. E assim vai, né? Vão testando um pouco, né? Dando os primeiros passos ali para chegar, né, no ápice, que é ali o toque da campainha, né? Então, acho que isso é muito legal, né? Você vê que o mercado de capitais, se ainda não é para todos, ele pode ser, né? Talvez a gente ainda tenha estrada a percorrer para, de fato, né, democratizar o mercado de capitais de uma maneira mais ampla, mas a gente já caminhou bastante, né? Se a gente olha para trás, a gente vê que tem bastante estrada para trás também. Nossos antecessores fizeram um bom trabalho. Só dando alguns números aqui para vocês, né, tangibilizarem um pouco melhor. Acho que nos últimos 2 anos, a gente já teve um movimento em termos de novas listagens e de ofertas de companhias já listadas maior que nos últimos 10 anos.
né? 2020, a gente teve algo em torno da casa de 120 bi de reais captado. Em 2020, o ano de auge de pandemia, a gente conseguiu que as empresas brasileiras captassem no mercado brasileiro 120 bilhões de reais. 28 IPOs e 25, se não me falha a memória, follow-ons, tá? Em 2021, a gente já atingiu o patamar de 45 bilhões de reais e já estouramos essa casa aí dos 120, 45 IPOs, 120 bilhões de reais, né? Em valor financeiro, a gente ultrapassou 2007, né, que foi realmente o nosso máximo de ofertas, foram 64 companhias aí lançadas a mercado. Ou seja, a gente, né, apesar da volatilidade que o mercado está enfrentando agora, estamos numa janela mais delicada, e obviamente o ano que vem também tende a ser um ano mais delicado, que é comum, né, em ano de eleições presidenciais, você tem um arrefecimento mesmo no número de ofertas, não é nada extraordinário, mas de uma maneira em geral a gente está vendo essa nova onda aí de IPOs como muito promissora e, de fato, vai nos transferir para um outro patamar, né? De novo, acho que fruto do amadurecimento de vários personagens aqui que fazem o mercado de capitais florescer, né? Eu gosto muito de uma frase que você falou, que é o mercado de capitais é para todos. E eu acho que ela vale também para o lado do investidor, né? Não só para o lado da empresa, mas para o lado do investidor. E a gente viu isso no último ano, né? O último ano e meio, se a gente for trazer lá para início de 2020, né? A quantidade de investidores, pessoa física, hoje a gente tem mais de 3 milhões e 200, 3 milhões e 300. É um aumento de quase, enfim, 100%, né? Mais do que dobrou, quase dobrou a quantidade que a gente tinha lá no final de 2019. E acho que esse número é muito importante. E aí, por dois aspectos. Né, a gente olhar o mercado ou uma opção de investimento para o investidor pessoa física, que se a gente for olhar proporcionalmente, né, para o brasileiro em si, grande parte tinha dinheiro na bolsa, na poupança. E acho que pelo segundo aspecto, e aí que é o nosso tema aqui, Ibre Mulheres, a quantidade de mulheres, né, ou de CPFs femininos que passaram a investir na Bolsa. Então, queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre esses dois movimentos e quais as iniciativas que a B3 tem feito hoje para a gente tentar, enfim, aumentar esse engajamento, ou, enfim, fazer com que o investidor pessoa física tenha educação financeira. Acho que talvez essa seja uma boa palavra quando a gente pensa na bolsa. Ah, boa. O tema de pessoa física, então, ele é muito estimulante, né? E quando a gente fala da pessoa física, né, se engajando na renda variável, que era impensável há poucos anos atrás, assim, a gente hoje acha muito comum a gente ter muitos CPFs na bolsa, mas até bem pouco tempo a gente lutava contra uma taxa de juros que era uma luta de Davi e Golias, né? Não tinha condição de reverter essa frente da renda fixa para a renda variável. Então, acho que quando a gente faz esse movimento, né, a taxa de juros no país cai, apesar da gente ter uma elevação agora, mais recentemente, a gente ainda está em patamares muito inferiores ao que a gente já teve há 3 anos atrás. Então, é de fato um marco para o mercado de capitais brasileiro. E uma vez que essas pessoas testam, né, renda variável, elas tendem a perceber, entender um pouco mais a dinâmica e dificilmente se reverte e elas voltam integralmente para a renda fixa, mesmo numa elevação de taxa de juros. Em 2019, quando a gente percebeu quando a gente atingiu um marco de 1 milhão de investidores pessoas físicas, ali a gente falou assim, opa, peraí,
tem algo acontecendo, né? Vamos estudar isso, vamos dar uma olhada. Desde então, a gente faz estudos periódicos para identificar perfil dessas pessoas. Hoje, na B3, a gente tem uma área dedicada à pessoa física, o que era também impensável há 3 anos atrás, porque na nossa percepção, há 3, 4 anos atrás, quem cuidava da pessoa física era o intermediário, né, aquele que está atuando diretamente com a companhia, o intermediário financeiro, a corretora. E, de repente, a gente percebeu uma série de demandas para a Bolsa em função desse novo público. Aí a gente falou, não, peraí, a gente tem sim que ter uma estrutura dedicada a isso. Então, não só temos uma estrutura dedicada a cuidar desse público de pessoa física, como a gente tem um hub de educação que também é essencialmente voltado para ajudar essa pessoa física a entender melhor, a se qualificar para investir de uma maneira mais refletida, mais adequada, né? De lá para cá, né, de 19 para 2021, a gente já está quase chegando a 4 milhões, Marília, 3.800 agora, mais recentemente, finalzinho de setembro, início de outubro. E acho que esses números que eu tinha eram de, sei lá, maio, junho, que eu tinha na cabeça, que eu tinha na cabeça aqui. Isso aí, isso é verdade. E agora a gente já está bem próximo de 4 milhões e é um público que tem um perfil, eu já vou chegar aí no perfil das mulheres, mas de uma maneira em geral, é um público com um perfil muito diferente da pessoa física que investiu lá, sei lá, no início dos anos 2000, tá? Ou naquela fase ali dos IPOs de 2007. Hoje é um público muito mais jovem, né? Acho que é um ponto importante, que diferencia muito de públicos pessoa física de alguns anos atrás. Ele não se abalou tão fortemente com a volatilidade do mercado. Né, ele se manteve em grande parte, ele se manteve, né, com investimentos em renda variável, apesar da volatilidade, também diferencia muito de um público de anos atrás e que no balançou, eles saíam correndo de bolsa, a gente não vê esse movimento. Eles diversificam mais as suas carteiras, tanto em ações, pelo menos 5 ações em média as pessoas físicas têm na carteira, e algumas começam a testar outros instrumentos. ETF, o BDR, que ela pode comprar, né, na Bolsa Brasileira, um título que está lastreado numa ação internacional, né? Então, que tem muito apelo. Tesla, Alphabet, que é a holding da Google, Amazon, o próprio Facebook, Alibaba. Então, são algumas dos BDRs mais negociados. E isso alavancou muito a presença de pessoa física na Bolsa Brasileira. O ticket que essas pessoas aplicam é muito menor que do passado. No passado, eram pessoas extremamente abastadas que investiam muito, né, um montante muito alto. Hoje você vê pessoas entrando no investimento de bolsa com R$ 1.000, R$ 10.000, que é um montante relativamente. Em média, são R$ 500 a primeira aplicação. Então, é muito pouco, o que é muito bom, né? Porque as pessoas estão realmente testando ali, né? E são mais educados, você tem ali, para o bem e para o mal, a ajuda dos influenciadores, né? Em que você tem muitas mulheres, né, que se lançaram nisso e apoiam outras mulheres a entender um pouco mais essa dinâmica de investimento, é um ponto positivo. E agora, avançando aqui para o núcleo de mulheres propriamente investidoras, hoje a gente está na casa ali de 1 milhão, desses quase 4 milhões de investidores, 1 milhão, né, em torno de 1 milhão são mulheres. Esse percentualmente não muda muito em relação a anos anteriores, mas tem alguns componentes que nos dão boas sinalizações de que, apesar de termos um caminho ainda aí a percorrer, né, temos muito trabalho pela frente para engajar mais mulheres, né,
né, como investidoras no mercado de capitais, mas elas têm alguns sinais positivos, né? De uma maneira geral, elas buscam mais educação que os homens, isso é legal. Elas entram com um ticket um pouco maior, né? Então elas estudam primeiro e aí elas já conseguem entrar, né? Ingressar com uma quantia um pouco melhor ali. E também são jovens, né? Assim como os homens estão, a média ali fica em torno de 29 a 35 anos, é o maior contingente de mulheres investidoras. Então, e ela quer diversificar, né? Ela mostra que quer diversificar porque elas são fortes investidoras de BDR, né? Que é um título um pouquinho mais diferente, mas elas são bem representativas nesse produto, que para o público de varejo é um produto novo, relativamente recente, né? Sim, é verdade. Eu tenho visto também, Flávia, até para dividir aqui um pouquinho, esse movimento até com as colaboradoras aqui na companhia, né? A gente fez 2 ou 3 encontros com mulheres, com investidoras, para falar com as colaboradoras sobre investimentos. Tem um ponto até que eu acho que vale aqui a gente destacar, a Bolsa tem, né, um trabalho de educação financeira muito importante, que leva, inclusive, para as empresas. Eu mesmo já conversei com várias pessoas, já fizeram palestras sobre educação financeira aqui para os colaboradores na companhia. A gente tenta, né, tentar reforçar um pouco desse lado feminino ou das mulheres como investidoras na Bolsa. E aí, Flávia, a gente recebeu uma pergunta aqui, antes de eu seguir aqui com as minhas outras, da Silvia Pereira. Levou cerca de 18 anos para o market cap do Ibovespa e do IBX100 virar. Isso tem mais do que 50% de market cap formado por empresas do novo mercado. Isso foi muito bom. Você acha que o voto plural pode reverter isso? Obrigada pela pergunta. Tema que, olha, a gente discute muito o voto plural, mas eu acho que, sob essa perspectiva, a gente não tinha refletido ainda de uma maneira tão direta assim. Obrigada, Silvia. Acho pouco provável, sinceramente. Eu acho que a gente lutou muito, né? A B3 se engajou muito diretamente, nós fomos relatores do projeto ainda no grupo técnico, né, de trabalho. A gente sabe que, obviamente, né, um consenso em torno desse tema do voto plural era extremamente difícil, né, porque você tinha polos bastante divergentes ali, em alguns momentos conflitantes, eu diria. Então, acho que a gente ter conseguido, né, o mercado ter conseguido trazer a possibilidade do voto plural do Brasil é um ganho, e ele, a nosso ver, ele é complementar ao novo mercado, ou ele é útil às empresas num momento diferente do novo mercado, né? A gente está falando ali de possibilidade de companhias que têm um projeto um pouco mais de longo prazo no início, né, para ganhar tração, para se consolidar, que o fundador possa, né, focar todos os seus esforços em desenvolver ali aquele negócio, até demonstrar para os investidores que, olha, agora sim, né, a gente tem algo consolidado, um negócio, um objeto consolidado, e vamos seguir adiante, ampliando e mudar essa dinâmica, e quem sabe, né, lá na frente dê um passo para novo mercado, né? Mesmo antes da gente falar sobre voto plural, a gente viu grandes movimentos de companhias que eram, que assim, num primeiro momento não parecia muito viável um movimento para novo mercado, e elas deram esse passo, né? Mesmo antes de acontecer qualquer discussão sobre voto plural. Aqui, só para ilustrar 2 exemplos para vocês, né? Quando o Vale disse, né, para o mercado, disse para o mercado que ia migrar para o novo mercado, nossa, era uma operação extremamente complexa, né? Porque ela tinha uma composição ali de ordinárias e preferenciais que tinham um arranjo complexo para você verter tudo para ordinárias. Mesma coisa quando Suzano dá esse passo, né? Um pouquinho antes de Vale.
Então, acho que são etapas diferentes da trajetória da companhia. Então, por isso que eu não acredito que isso vai acontecer, isso vai mexer ali com a dinâmica que a gente tem hoje de Ibovespa e BRX 100. Eu acho que vai beneficiar e o que a gente sempre, né, ressalta é que o voto plural, que não sei se todo mundo está 100% familiarizado, a companhia que adota o voto plural, ela tem, na sua imensa maioria, tá, não é um único arranjo possível, mas ela tem duas classes de ações ordinárias, né, previstas. Uma classe de ação ordinária que a gente chama de comum, né, que tem uma ação, um voto, e uma outra classe de ação ordinária, que é a ação ordinária classe B, em que para cada ação, aquela ação representa 10 votos numa assembleia extraordinária, até 10 votos numa assembleia extraordinária, como ficou previsto na lei societária brasileira, tá? Ou seja, os fundadores normalmente ficam com essa ação de classe especial, que tem direito a 10 votos para cada ação, porque aí eles continuam controlando com um percentual menor de ações em mãos, tá? Então, acho que isso vai ser válido para uma fase inicial da companhia, vai ser útil para uma fase mais inicial da companhia, quando a companhia se consolida, aí ela segue seu caminho, muito provavelmente, não é obrigatório, mas muito provavelmente pensando aí em longo prazo tombar para o novo mercado até, né? Legal. Bom, Flávio, como eu te apresentei no início, disse que, enfim, você tinha dois filhos, né, de idades muito diferentes, então a diferença deles é de 10 anos. Eu queria aqui entender um pouquinho como é que você consegue equilibrar, né, sua vida pessoal com a sua vida profissional. Como é que é ter dois filhos, um ainda numa fase criança, quase pré-adolescente, e um no adolescente virando um adulto. Então, como é que é esse movimento na vida de uma grande executiva? E eu tô esperando por essa resposta, porque, enfim, eu também tenho dois filhos, os meus ainda são pequenos, então eu vou me espelhar aqui em você. Ai, bom, como você comentou, né, Ana, a nossa prévia aqui, antes de todo mundo entrar aqui para participar com a gente, não tem uma receita, né, de bolo. Para criar filho não tem receita de bolo, né? Mas, enfim, acho que um ponto bem importante aqui que eu demorei a aprender, né? Porque bati um pouco cabeça para conseguir aprender, foi que não tem equilíbrio 100% do tempo. E tá tudo bem. Né? Porque muitas vezes a gente tem a pretensão de que a vida vai se manter. Eu adoro a analogia com os pratinhos equilibrados, sabe? Aquele pessoal do circo que bota, né, os pratinhos girando e quando um pratinho vai cair, ele vai lá e movimenta o pratinho para não cair. Cara, o pratinho vai cair. E a gente precisa aceitar e tentar perceber qual é o melhor pratinho para cair, porque um deles vai cair em algum momento. E, de novo, tá tudo bem, né? Eu acho que se a gente entrar numa neurose de querer ser super mãe, super profissional, super mulher, né? 100% do tempo, vai dar ruim em algum momento. Né? Você vai. É uma ilusão, na verdade, né? E aí eu acho que a gente chega num tema que cada vez é mais comentado, e às vezes parece um pouco distante, mas eu acho que faz muito sentido, em particular nesse momento que eu já vou me aventurar aqui a chamar de quase pós-pandemia, né? Já caminhamos para a imensa maioria da população plenamente vacinada, com as 2 doses pelo menos, então acho que já posso aqui ousar e chamar de uma quase pós-pandemia, que é de aceitar a vulnerabilidade.
né? E acho que essa fala em particular para as mulheres é muito importante, porque a gente sabe disso, né? Não adianta romantizar muito esse tema. A gente sabe que para a gente conseguir, né, virar executiva, tá mais ou menos no mesmo patamar, putz, a gente parte de um caminho bem muito atrás dos homens, então a gente tem que correr atrás do prejuízo. É, e aí, durante muito tempo, a gente quis, né, ser essa pessoa meio de aço, porque você não podia se mostrar vulnerável do lado do seu par. A executiva É, perfeita. a executiva perfeita, porque senão você não chega lá. Né? Se você não fosse a executiva perfeita, você simplesmente era descartado no primeiro round, você já estava fora. Né? Ou você se mostrava de aço, que você é uma super tudo, ou você já estava fora. E eu acho que hoje isso está mudando sobremaneira. Mesmo os homens estão reconhecendo as habilidades adicionais que as mulheres trazem para uma mesa de discussão, né? E eles estão reconhecendo que eles também precisam agregar essas, é o que a gente chama, né, hoje mais modernamente de soft skills, né? E os homens estão muito atentos a isso também, né? Acho que a gente que está em mercado financeiro, a gente percebe um movimento importante deles de reconhecerem essas habilidades adicionais que a gente está trazendo. Então, acho que a grande dica aqui é se permitir ser vulnerável e se permitir pedir ajuda quando achar que é necessário, né? Porque a gente tende a resistir um pouco a pedir ajuda porque durante muito tempo pareceu um sinal de fraqueza. Eu acho que hoje é um sinal de coragem, né? Pedir ajuda. Então, essa é essa é a dica que eu deixo aqui. Ótimo, Flávia. É engraçado esse ponto, né? E isso me fez lembrar de uma conversa que eu tive há 2 semanas atrás, com a diretora de recursos humanos global da companhia. E era exatamente isso. Acho que nós, né, mulheres em posições de liderança, em grandes empresas, a gente tem o dever, a gente tem a obrigação de trazer um mundo diferente para essas novas mulheres que estão chegando. Né? Não é porque o nosso movimento foi difícil e a gente teve que talvez equilibrar mais pratos ou, enfim, deixar alguns caírem e entender que eles iam cair de qualquer forma. Então, acho que a gente tem a obrigação de fazer com que a vida dessas mulheres que estão iniciando a carreira seja um pouco mais fácil. Mas, enfim, minha última pergunta você já respondeu. Minha última pergunta seria: como é que você diria ou daria dicas aqui para as jovens que se inspiram em você como executiva? Qual conselho que você daria? E, enfim, você já nos trouxe aqui toda essa sua visão. Gente, eu não tenho mais perguntas, nem perguntas aqui do chat. A Kátia Elaine Silva Duarte deixou só um elogio, parabenizando aqui a Flávia e o IBRE pela iniciativa. Ela disse que ela atua em relações com investidores em uma companhia fechada, mas que ela está migrando ou mudando para uma empresa de capital aberto. Então, que assistir esse bate-papo aqui a inspirou para esse objetivo. Então, Kátia, eu fico muito feliz de saber que a gente te inspira. Saiba que o IBRE está de portas abertas para te ajudar. Tenho certeza que a Bolsa também, já vou falar aqui em nome da Flávia, para que a gente faça com que esse movimento e tirar suas dúvidas. Então, enfim, sinta-se acolhida aqui pelo IBRE e, em especial, pelo IBRE Mulheres. Então, Flávia, eu vou passar aqui a palavra para você, para suas considerações aqui, para a gente poder encerrar. Obrigada, Marília. Muito obrigada pelo seu carinho aí e competência nessa condução. Acho que vou deixar uma dica adicional aí para os jovens, então, né? Para a gente fechar aqui. Recentemente eu li um artigo. A gente ouve muito coisas do tipo
faça, né? Faça o que você ama e você nunca mais vai trabalhar na vida, porque se você faz aquilo que você ama, né? Enfim, você faz aquilo de uma maneira muito melhor. E aí, recentemente, eu vi uma certa polêmica em torno disso, e eu li um artigo que falava que você não precisa amar o seu trabalho. Né? E aí a autora discorria sobre essa reflexão dela de que você não necessariamente precisa, né, amar exatamente o que você fala, o que você faz. Mas eu deixo aqui como uma provocação, talvez, só final, que acho que num pouco no meio do caminho, né? Eu acho que a gente precisa gostar muito, se sentir muito bem naquilo que a gente faz, não necessariamente amar, né? Talvez seja forte demais, mas você sentir que aquilo faz sentido para a sua vida, né? Se aquilo combina com o seu propósito de vida. Né? Acho que é mais ou menos quando a gente escolhe colégio para filho. Ah, esse colégio é excelente, mas não tem nada a ver com o dia a dia, né, com a rotina da sua casa. Não vá para ele porque alguém te disse que ele é ótimo, porque não vai funcionar, né, na sua dinâmica. Então você precisa sim fazer algo que te dê prazer, te deixe feliz. Mas não romantize o trabalho, né? Você não precisa acordar todo dia saltitando, né? E, de novo, tá tudo bem, né? Acho que permeia aí o tema de poder ser vulnerável. E gostei da sua fala, Marília, de que a gente precisa se apoiar. Não é porque foi difícil para a gente que a gente tem que dar esse mesmo. Precisa ser duro para as próximas. Ao contrário, vamos fazer com que né, o caminho delas seja mais florido, né? Seja com menos obstáculos do que o que o nosso foi. É isso. Flávia, muitíssimo obrigada. Queria finalizar aqui também agradecendo a Sandra Calcado, que é a líder, né, do Ibre Mulheres, então ela que coordena todas as atividades que a gente faz aqui. E também, enfim, aproveitar esse papo gostoso aqui para mais uma vez reforçar, né, a presença das nossas associadas também ao Ibre Mulheres. Então, enfim, vão acompanhando as nossas atividades aí através do site do IBRE, através das nossas redes sociais, dos nossos grupos de WhatsApp e do Telegram. E a gente ainda espera encontrar, vê-los em mais um encontro até o final do ano. Obrigada a todos pela participação. Obrigada, Marília. Tchau, pessoal. Tchau.